Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Nós, no domingo passado, iniciamos uma pregação no Evangelho de João, capítulo 9, e fizemos a leitura desse texto, e não deu para concluir, e nós vamos concluí-la hoje. Então, você que me ouve pela internet, pela TV Betânia, precisa assistir a primeira parte do Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41. E hoje eu vou dar continuidade, mas trazer a memória para lembrar, para a gente pensar e conseguir concatenar o que foi falado semana passada com hoje, senão a gente vai ficar perdido também. Amém? O texto trata da cura de um cego de nascença, no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 2, seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus, ao sair do templo, avistou problemas, e ao avistar esses problemas, ele tentou ajudar esse jovem cego de nascença. E os discípulos estão com uma pergunta religiosa, com muitas perguntas que nós temos: quem pecou? Diz a lei que é este ou seus pais, ele é um maldito, nasceu cego porque tem alguma coisa, algum erro, algum pecado. E Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós estávamos trabalhando semana passada que conceitos religiosos estão muito arraigados. A gente não consegue abrir mão de conceitos religiosos e de questões culturais. Eu até lembrei de que na fazenda não podia beber leite e chupar manga, que aquilo fazia mal. E até hoje eu já fico preocupado quando vou tomar leite e chupar manga. Suco de manga também, com leite então nem pensar. Faz uma vitamina. Jabuticaba com Coca-Cola. Não somente esses conceitos, mas os religiosos. É bom que essa semana eu ouvi uma história que encaixa direitinho aqui. E isso aplica-se a católicos, evangélicos, pentecostais, kardecistas, espíritas, todos têm os seus conceitos. Não abrem mão deles. E a semana uma senhora frequenta uma igreja evangélica e perguntaram para ela assim: por que você não entra para a igreja, não aceita Jesus logo? E ela falou assim: eu gosto tanto dessa igreja, eu amo essa igreja. Não é a nossa igreja Betânia, mas a Virgem Maria, não consigo abrir mão dela. Até ela não sabe o que a Igreja Católica entende pela Virgem Maria, porque ela fez da santa um amuleto, né? Fez uma crendice. Então, são conceitos que nós não abrimos mão. De anos de história, a gente recebeu isso na infância, e esse debate teológico permanece. E aqui é uma crença que Jesus vai trabalhar essas questões, Jesus vai mostrar que não é bem assim. Então, irmãs e irmãos, como separar as nossas crendices? E aqui é uma crendice. Isso aqui é uma crendice popular, de um jovem cego de nascença, e os discípulos estão perguntando pela crendice: quem pecou para que nascesse cego? E Jesus vai tratar essa questão: nem ele pecou, nem seus pais, mas aqui, nesse jovem, serão manifestas as obras de Deus. Como separar as nossas crendices, que estão na igreja evangélica, estão na igreja católica, estão nas outras religiões, né? Para ficar com o âmago, com a essência do evangelho. E Jesus vai trabalhar isso. Jesus aproveita esse momento para dar uma dimensão correta às coisas e ensinar os seus discípulos
o que ele deseja anunciar como missão, como reino de Deus. E nós, como igreja, a gente vivencia isso a todo momento. Como separar? Uma igreja diz uma coisa, outra igreja diz outra coisa. Uma igreja tem um comentário sobre um texto, outra igreja tem outro. Então, como nós vamos separar esses misticismos para ficarmos com o que é o Evangelho? Com o que é essa mensagem poderosa que Jesus deseja transmitir? E por isso as pessoas às vezes estão confusas. Que vai numa igreja, ouve uma coisa. Vai numa igreja, ouve outra coisa. Aí ela fica perdida. E ela está seguindo o texto do Antigo Testamento que por falta de conhecimento o meu povo sofre. Ela não consegue discernir, ela não consegue pegar o que aquele preletor, o que aquele pregador está falando, e ela não consegue dissecar para ficar com a mensagem do Evangelho. E às vezes vai se apoiando até nesses mensageiros e fazendo deles as suas próprias crendices. E Jesus começa a trabalhar essa questão. A lógica, no contexto de Jesus, era qual? Pecou, ficou doente. Fez alguma coisa errada, vai ter uma maldição. Isso ainda é muito comum. No ano de 2015, isso ainda é muito comum. Está acontecendo isso na sua vida porque você fez alguma coisa errada? Está passando por esse funil, é porque você pecou, olha, conserta a sua vida. Os amigos de Jó fizeram isso com ele. Os amigos de Jó falaram com ele: Jó, vê se você não amaldiçoou Deus, você não falou alguma coisa contra Deus. Então aqui é um pecado que gera doença, pecado que gera maldição. E este pecado que gera doença estava presente na vida dos judeus e está presente na nossa vida. Contudo, estás doente, é porque tem algum erro. Contudo, 700 anos antes de Jesus, olha, gente, como essa história, ela faz tempo, e isso a gente não conseguiu eliminar. 700 anos antes de Jesus, profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 2 e no versículo 3, diz o seguinte: tem um ditado em Israel, tem um ditado que é o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos engodaram, ficaram sensíveis. E o profeta Ezequiel está dizendo o seguinte: que não se repita esse ditado, que isso não aconteça mais em Israel, que os pais pecaram e a maldição chegou até os filhos. Que isso não se repita, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Não quero mais isso no vosso meio. 700 anos. E no ditado era o seguinte: os pais comeram essas uvas verdes e os filhos é que vão pagar por isso? Isso não está certo. Isso não deve acontecer. E Jesus começa a trabalhar que esse ditado não pode permanecer. Que não adianta, a gente às vezes está passando por um momento difícil e vai arrancar lá no íntimo, na nossa família, para tentar amenizar a nossa culpa, enquanto não tem culpa nenhuma. Que não se repita. Tem um homem cego, isso é erro dele ou dos seus pais? Isso não é o correto. Que isso não se repita no nosso meio. E aí surge nesse texto o nosso maior objetivo. Não devem dizer em nenhum momento, Jesus está falando aos seus discípulos, que ele está cego, que ele nasceu cego, foi erro dos pais dele ou dele. Não. Isso não é correto. Isso é jogar maldição sobre uma pessoa. Não é nenhuma coisa, nem outra. Pelo contrário, é nesse jovem que a graça de Deus vai se manifestar. É nesse jovem que o poder de Deus vai se manifestar. Então surge nesse texto o nosso maior objetivo. Qual é o nosso maior objetivo? É vir aqui louvar a Deus?
estar aqui na igreja, frequentar as reuniões de segunda, de quarta, de sexta, domingo, 10h30, 19 horas? É esse o maior objetivo de uma pessoa que serve a Jesus? Não, não é esse. O maior objetivo de um seguidor de Jesus é promover justiça. O maior objetivo daquele que serve ao Senhor é proclamar libertação. Jesus, ao iniciar o seu ministério, começa com a leitura do profeta Isaías, no capítulo 4 de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a proclamar libertação, a dar vista aos cegos. O Senhor me enviou a evangelizar os pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Está o resumo da nossa atividade. Está o resumo da nossa prática. E nós estamos aqui para isso. Promover justiça. É o sermão do monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O grande problema é que Jesus está tratando um problema religioso, Jesus está resolvendo um problema teológico, e as pessoas e os discípulos estão preocupados com o erro, com quem pecou, quem é o responsável por isso. Versículo 2, quem é essa culpa, Jesus? E a gente, ao saber, ter conhecimento de algum erro, nós já levantamos esse questionamento. Vamos ajudar alguém? Quem pecou? Por que isso está acontecendo na vida dele, né? Por que isso está acontecendo? Ou quem gerou esse problema? Nós fazemos essa pergunta. Não vou ajudar não, porque esse aí não tem jeito. Ao estender a mão, essas perguntas latentes, elas despertam. Espera aí, por que isso está acontecendo na vida dele? Quem gerou essa tribulação? Não basta, minha irmã, meu irmão, saber o porquê, ou saber quem, ou por que acarretou esse episódio, por que as coisas aconteceram, o porquê dessa situação. Não adianta isso. Não adianta a gente entrar nesse debate teológico, por que as coisas estão assim. Não se faz necessário saber o porquê, ou quem levou a estar doente, ou por que a história dessa família conduziu até esse momento. Não adianta perguntar por que essa pessoa querida está doente, não adianta. O que ela fez para estar doente? Por quê? Ou quem? São duas palavras difíceis que geram amargura, e que a amargura sabe muito bem o caminho do coração. E por que ou quem contribuiu excessivamente para que casamento chegasse ao fim? Por que ela fez isso? Quem fez isso na nossa relação? E a gente se prende nisso. Por que ele fez isso? Quem errou? Enquanto buscamos a razão dos problemas, não resolvemos e não ajudamos. E Jesus está dizendo aos discípulos que é necessário, é preciso substituir o porquê, ou quem fez isso, ou o que levou esse jovem a ser cego, pelo o que eu posso fazer para mudar esse quadro. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para o meu grupo de jovens tornar-se um grupo mais efetivo? Por que é assim? Por que a nossa igreja está no 11º andar? Quem trouxe? Não, o que eu posso fazer para mudar a história das pessoas? O que eu posso, de que forma eu posso contribuir para que essa pessoa recupere a dignidade da sua vida e mudar esse quadro? E esse é o nosso maior objetivo da vida.
Nosso maior objetivo como cristãos, como seguidores de Jesus, é proporcionar um mundo melhor às pessoas. E é isso que Jesus está fazendo a um cego de nascença. Não está preocupado quem pecou. Jesus está preocupado com o que ele pode fazer para transformar a vida desse jovem. Precisamos parar de substituir a obediência por bênção. Estamos vivendo o tempo da graça. O amor de Deus está sobre todos. Parar de substituir ser obediente para receber bênção. Parar de trocar ser cumpridor de atividades religiosas, de rituais eclesiásticos para receber benefícios de Deus. Porque com Deus não se barganha, porque com Deus não se troca. Deus é justo. Deus faz e executa conforme a sua vontade, porque Ele é bom, porque Ele é justo. Ele não é um promotor de bênçãos que fica aqui distribuindo. As bênçãos já estão sobre nós, tangíveis. É possível experimentar. Eu preguei o primeiro capítulo de Samuel, Penina, Ana e Eucana. Isso me trouxe uma dimensão da forma como nós estamos servindo a Deus, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha, mas é Ana que tinha a melhor parte, o melhor cuidado, a atenção. Eucana, ele provocava momentos agradáveis a Ana, mesmo não tendo filhos. E eu comparei, aproximei isso da nossa relação com Deus, embora não tenhamos as coisas, Deus dispensa atenção especial a nós. É assim Deus, e assim Ele se move. Ele não está aqui promovendo bênçãos para quem é o mais obediente. O texto de Romanos diz que não há um justo, não um bom sequer. Não há quem diga que nunca pecou. Não está aqui notando quem está observando as ordenanças religiosas. Pelo contrário, a bênção de Deus está sobre nós. Cuidado de Deus está sobre a sua vida. Mateus 20, de 1 a 16, é a parábola dos trabalhadores da vinha. Eles trabalharam por muitas horas e receberam a mesma coisa. Um chegou cedo, o outro chegou meio-dia e receberam o mesmo valor, denário, mostrando que essa bênção está sobre todos. E aí, nós precisamos parar de sectarizar o Evangelho, parar de separá-lo, ter uma visão estreita, egoísta, preconceituosa. Constantemente, a gente estreita a nossa mente em favor de uma ideia. Grupos ideológicos fazem isso e na religião também. Em favor de uma ideia, em favor de um pensamento, estreita para não poder se abrir a uma outra possibilidade. E com isso, sectarizamos essa mensagem que é de excelência, que é esplêndida, que é grandiosa. E quando nós estreitamos o nosso pensamento em favor de uma ideia, isso não é evangelho, isso é paganismo. Quando o nosso maior objetivo é defender uma ideia, é defender uma doutrina religiosa, isso não é evangelho. Evangelho é um Senhor que abre para todos os povos, que os gregos são convidados a participar, que os judeus são convidados, que todos aqueles que estão aqui nessa terra são chamados a usufruir essa grande graça de Deus, a favor de uma única ideia, que Deus amou a todos. Essa é a nossa maior ideia. E promover justiça. No verso 8 e 9, então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, olha só, então os vizinhos, os que o dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram:
não é este os que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia o quê? Sou eu. Nossa tarefa está aí, minhas irmãs, meus irmãos. Resgatar a dignidade das pessoas, dignidade que foi roubada, ultrajada, foram menosprezadas, pessoas que foram impedidas de serem tudo aquilo que elas poderiam ser. Esse jovem mendigo, a palavra dele não tinha valor. Uns diziam a ele, outros não, e ele mesmo afirmou, sou eu. Sumiu a sua vida. Ele me curou. Nem sei quem é ele direito, mas ele fez um lodo. Estou aqui. Nossa tarefa é essa, devolver a dignidade. A gente olha para as pessoas na rua, sendo menosprezadas, com as suas vidas laceradas, destruídas, e a gente fala o quê? Como pode viver assim? E Deus faz a mesma coisa. Deus do céu diz assim, como pode esse ser que eu fiz, que eu amo, viver dessa forma? O cristão tem que ir lá e devolver essa dignidade perdida, destruída. É essa a nossa missão. Não basta ficar bisbilhotando a vida do que era, do que ele fez, do que passou. Não, é ajudar na recuperação da dignidade de homens, de mulheres, de crianças, de jovens. Como esse mendigo. Ao sair do templo, Jesus avistou, foi ter com ele. Perguntaram se era um problema religioso e Jesus falou que não, mas nele serão manifestas obras de Deus. É ajudar as pessoas, independentemente de grau cultural, econômico. As pessoas precisam entrar na nossa vida e precisam sair melhor da maneira como entraram. Diferente. Como a gente tem feito isso? Como tem sido essa mensagem? Transpor o conceito de salvar almas para salvar vidas. Porque Jesus fez, porque Deus fez vidas. Deus criou sarx, carne. Deus criou. Isso aqui foi uma maldição numa interpretação na Idade Média. Isso aqui foi feito por Deus. E Jesus não teve o corpo transformado e virou uma alma penada. Não, a sua carne ressurgiu. Transpôs esse conceito de salvar almas para salvar vidas, para devolver dignidade. Todos nós seremos transformados, diz Paulo. Isso foi criado por Deus. Não pode ser ruim. Se é ruim, é porque estamos nos distanciando de Deus. E para ficar boa, precisa se aproximar. Precisa ter encontro com Deus. Precisa ficar próximo. Salvar vidas. E isso é uma preciosidade. Salvar esse indigente vale mais do que o mundo todo. Vale mais do que tudo aquilo que nós possamos fazer. Jesus dispensou atenção ao mendigo, cego de nascença, resultado de uma cultura judaica preconceituosa. Jesus foi lá e resgatou esse jovem. Fornecer um ambiente agradável para que todos sejam resgatados e tornem-se seguidores de Jesus. Saber o que você é fundamental para que as pessoas saibam quem é Jesus. E Jesus vai se revelar. Jesus vai falar com ele. Verso 11, um homem chamado Jesus fez lodo. E eu agora vejo. Verso 25, eu era cego, mas agora eu vejo. Não sei como aconteceu, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora
vejo. Não se envergonhe do seu passado. Não se envergonhe das coisas que aconteceram. Esse jovem nos dá essa boa notícia. Eu sei de uma coisa, era maltratado, era humilhado, era um mendigo, era um cego de nascença, mas agora eu vejo. Porque ele fez isso. Muito mais do que resolver um problema doutrinário, é resolver um problema de vida. Jesus fez isso com esse jovem, e o problema de Jesus é muito parecido com o nosso. A gente está querendo resolver problemas doutrinários, muros institucionais, e as vidas estão se perdendo. Por isso eu li um texto outro dia do Rubem Alves, que falava, não me chamem mais para conferências de final de semana, tratando de resolver a questão da fome no mundo, porque isso não funciona. Fizeram uma vez um projeto megalomaníaco de espalhar TVs pelo mundo onde o nome de Jesus não for anunciado. E gastaram em torno de milhões de dólares nesse projeto. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas eu sei que alguns discípulos em oração, lá na igreja primitiva, 3.000 pessoas se convertiam. O que a gente precisa é aqui, ó, cada um como mensageiro de Jesus, recuperando a dignidade, proclamando libertação às pessoas. E sempre que nós queremos resolver problemas doutrinários, esquecemos de resolver problemas relacionados à vida. Fulano está com fome. Pertence à igreja? Não. Então não pode dar cesta básica, né? Só se congregar. Tem isso. A gente fica resolvendo problemas doutrinários, de encher hall de membros, e a vida está se perdendo. Resolver um problema doutrinário como Jesus resolveu. Para as elites religiosas daquele tempo, minhas irmãs, meus irmãos, para as elites religiosas daquele tempo, era possível uma criança pecar ainda na barriga da mãe. Vocês sabiam disso? Quem acredita nisso hoje? Acredita nisso hoje? Mas já foi uma verdade. Como a gente também, com leitura, com conhecimento, buscando um relacionamento com Deus, a gente também não cresceu, né? Por isso eu recomendo um livro do Queiruga, Do Terror de Isaac ao Abá de Jesus, que Isaac vê Deus como esse monstro, e Jesus chama Deus de paizinho querido. Ele está mostrando como a gente desenvolveu nosso conhecimento sobre Deus, de questões que estão no Antigo Testamento que para nós não tem valor. Mas tem uma que permanece, a fé, a convicção do cuidado de Deus, o valor que Deus dá à vida das pessoas, isso é indiscutível. Então, para as elites religiosas, era possível que um bebê na barriga da mãe pecasse. E o cego era símbolo dessa pessoa maldita. Porque, sendo cego, jamais ele iria aprender a Torá, jamais ele iria ler o texto santo dos judeus. E se ele não vai ler o texto, por toda a vida ele vai ficar sem saber a vontade de Deus. Então é um cego maldito que não vai aprender nunca sobre Deus. E Jesus quebra esse preconceito. E Jesus destrói, mostrando que a cegueira, mesmo alguma deficiência, alguma doença, não é castigo de Deus. Nem ele, nem seus pais, mas nele serão manifestas as obras de Deus. Jesus não queria resolver uma questão doutrinária, seu objetivo era dar vida àquele jovem, e deu. Aquele jovem que não entrara na sinagoga, no final já está entrando na sinagoga, louvando a Deus e conhecendo Jesus. Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele mesmo. E outros, não. E ele dizia, sou eu. A vida, a nossa fé, a nossa convicção no Senhor, ela só é completa
E a dúvida só é desfeita mediante o testemunho. Sou eu, estou aqui. Sou testemunho vivo da obra que Ele fez. Sou testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na minha vida. Por isso dizer, sou eu mesmo, fui curado por Ele. Sou eu mesmo, fui transformado por Ele. E o que acontece nesse momento? A situação se agrava. Por quê? Porque era mendigo. Nós queremos criar um ambiente favorável, queremos criar o nosso ambiente, isso é tudo bom, mas a gente não gosta de aceitar quem é diferente, né? A situação se agrava, porque esse é mendigo. Se fosse o filho de Jairo, a filha de Jairo, estava tudo bem, né? Se fosse o servo do centurião, filho de Zaqueu, ótima notícia. Mas esse era mendigo. E mendigo que se torna protagonista do milagre. E a palavra dele não tem crédito, sem prestígio, sem expressão. É esse que a ação de Deus se torna contundente. E nesse caso poderiam pensar, tinha que ser outro, não mendigo, mas por quê? Mendigo é pobre. Mendigo não merece crédito à sua palavra. Por quê que eu digo isso? Porque não acreditaram nele, mandaram chamar os seus pais. Chama os seus pais. Ele está dizendo, fui transformado por ele, Jesus me deu visão, eu passo a ver agora. E não acreditavam. E quantas vezes chamam outras pessoas para testar aquilo que você está falando? Chamaram os pais dele para testarem que era verdade. Ele dizia, sou eu mesmo. E não tinha lugar na sinagoga. E seus pais falaram, pergunte para ele é maior de idade. Fale com ele. Ele está dizendo. Às vezes nós ficamos assim, o nosso testemunho não tem crédito, não tem valor. Chamam a outros para testar aquilo que nós estamos falando. Foi assim com você, não deram crédito à sua palavra, não deram crédito àquilo que você anunciara que Jesus lhe fez. E ele respondeu, um homem, Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. É cumprir a nossa parte, é cumprir a nossa obrigação, é cumprir o nosso chamado, é aquilo que o Senhor nos demandou. Mesmo sem saber quem era Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, ele ouviu a ordenança de Jesus, vai agora até o tanque de Siloé, que significa enviado, e ele passou a ver. Você não precisa saber como Deus vai realizar os milagres, você não precisa concatenar as formas como Deus vai cumprir. Eu quero te dizer, Ele vai cumprir. E aonde Ele está? Eu não sei onde Ele está, mas eu sei de uma coisa, Ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não tinha condição nenhuma, era um maldito, mas agora estou aqui, dentro da sinagoga. O que nós precisamos saber é que Ele realizou grandes coisas nas nossas vidas, que Ele transformou a nossa vida. Não precisamos saber como Ele age, mas saber que Ele age, que Ele faz. Ir ao tanque, foi, lavou-se, fez o que lhe cabia, fez o que Jesus lhe pediu. E esse episódio do cego é parecido com um pouco com a nossa vida, com a cegueira que atravessamos. E o Senhor que chega e toca em nós, e poderia ter pensado, poxa, Ele veio aqui e sujou meu rosto todo. Que jeito estranho de curar, né?
Que jeito estranho que Deus tem de fazer as coisas. Resta-nos testemunhar. E quando surgir a dúvida de quem fez esse milagre, repito, a dúvida é desfeita mediante o seu testemunho. Verso 37 e 38. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós talvez nunca iremos saber aonde ele está. Como o cego, não sei onde ele está. Mas uma hora ele se revela. Uma hora ele fala conosco. Talvez nunca tenhamos a capacidade de dizer como as coisas aconteceram. Eu não sei como aconteceu, mas aqui estou. Ele me curou. E Jesus veio falar, foi falar com ele. Quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus foi falar com ele. Estou aqui diante de você. Fique de pé, por gentileza. Eu estou aqui contigo. Quem é, Senhor? Crês tu no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? Cegueira, meu irmão, minha irmã, fecha os teus olhos. É incapacidade de perceber as coisas, de entender o sentido das coisas. E o evangelho que nós pregamos é de um cego que deixa de ser cego, que encara as suas próprias verdades, que encara as suas limitações, de mendigo que deixa de ser mendigo, de gente que não entende o sentido, o significado da sua própria vida, para agora compreender-se como alguém digna diante de Deus, que Deus ama. Mendigo é pecador, e cego não tem compreensão das coisas, mas é esses, e são esses, que têm acesso até a graça de Deus. Mendigo é pecador, é cego e não tem compreensão, e não vê, não consegue discernir. Mas nós somos protagonistas da ação de Deus nessa terra, minha irmã, meu irmão. Coloque a mão sobre o teu coração. Você pecou, o Senhor te ama, porque somos pecadores demais diante do Senhor. Mas Ele nos abraçou, tocou a nossa visão e passamos a compreender as coisas e dar e devolver o sentido à nossa vida. De que não estamos tratando de problemas religiosos, mas de vida. E que o Senhor deseja que você conduza a sua vida com dignidade, sabedora daquilo que você é para Ele. Amada por Senhor, amado por Deus, que Ele dispensa atenção, que Ele coloca no colo quando as coisas estão difíceis e que Ele, a todo momento, se importa e tem cuidado de nós. A lei manda apedrejar. E eu digo para vocês que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.